Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, recomeçando o nosso balanço anual aí de 2021. Um ano que foi difícil, já vimos, já sofremos, já respiramos aliviado durante esse ano. E como eu disse no primeiro vídeo, confere aí se você não tiver assistido, é importante nós olharmos para esses anos, mesmo que tenham sido difíceis, mesmo que seja duro ficar remoendo o que nós vivemos nesse ano, para nós entendermos o que aconteceu e pensarmos o que precisa ser melhorado para a próxima temporada. Aproveitando que acabou aí a temporada futebolística, né? O feminino também já encerrou as atividades, mas vamos falar um pouco do masculino e, como nós falamos no primeiro vídeo, repassamos todo o período do Campeonato Paulista, que nós escapamos só na última rodada, e chegamos aí no Campeonato Brasileiro. Teve o período de folga, período meio sem jogos, porque como o Santos não conseguiu a classificação, também não participou do mata-mata do Paulistão, muito feio. E foi o período em que o Diniz começou o trabalho dele. Então tivemos o Ola sendo anunciado depois da saída do Cuca, aí a saída do Ola e o Marcelo Fernandes assumindo, e o processo de contratação do Diniz, como nós comentamos no outro vídeo, ele estava sendo cogitado no Fortaleza, o Fortaleza acabou pegando o Vojvoda, o Santos tentou atravessar a negociação com o Vojvoda, dizem, e acabamos com o Fernando Diniz, que, bom, a essa altura ninguém tem boas lembranças, mas quando ele chegou, ele veio de um trabalho que eu classifico como bom no São Paulo, acabou perdendo o título, teve toda aquela situação com o Tietê, de chamar ele de seu perninha, seu mascaradinho, ingrato, não sei o que. E acabou perdendo um título que estava, para muitos torcedores de São Paulo, ganho já. Ele estava muitos pontos, acho que chegou a abrir 7 pontos para o segundo colocado. Acabou perdendo esse título, o Flamengo acabou sendo campeão no fim das contas. Mas o Diniz saiu um pouco antes do final do campeonato. E coincidência ou não, foi o período que foi depois da eleição do Júlio Casares, que é o atual presidente do São Paulo, e dessa situação com o Tietê, que teve uma sequência de 4 derrotas, acho, do time lá da capital. E eu falo tudo isso porque, até para justificar o que nós pensamos na época, quando o Diniz foi contratado, já existia o canal. Se você for procurar lá, nós fizemos vídeos opinando sobre o Diniz. E o que nós pensávamos era que ele tinha potencial, mas ele precisaria evoluir. Acho que a grande questão do Diniz era evoluir, era não ficar tão preso às próprias convicções e tentar melhorar e tentar ver onde está errando. E como nós vimos na trajetória dele aqui no Santos, foi exatamente o contrário do que aconteceu. Antes de falar então sobre a trajetória, eu lembro, se você não é inscrito, se inscreve aí, dá essa força pra gente, é de graça, não custa nada. Faz a inscrição, deixa o seu like, comente aí o que você achou dessa nossa temporada e dos nossos vídeos. E ativa o sininho para receber as notificações. Então vamos falar de Fernando Diniz no Santos. O Fernando Diniz ele foi anunciado, eu acho que o Santos ainda estava no Campeonato Paulista, o Marcelo Fernandes comandou o time nos últimos jogos, derrota para o Palmeiras, vitória contra o São Bento, e ele acabou estreando na Libertadores, porque teve esse processo de não ter calendário entre o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. Calendário nacional, eu digo. Então o Santos... O Diniz estreou no Santos no jogo da Libertadores, que foi uma vitória, inclusive. Foi a vitória do Santos contra o Boca Juniors no dia 11 de maio. 12 de maio? 11 de maio. A transfermarca diz 12 de maio, enfim. Foi por aí. E foi o começo do trabalho do Diniz. E
a primeira sequência dele foi na Libertadores. Pra quem se lembra desse jogo, ele acabou sendo expulso. No primeiro jogo foi um resultado de uma arbitragem ruim. Foi o jogo que o Santos jogou na Vila e o Felipe Jonathan marcou um belo gol, que eu, enfim, que eu esperava que ele fosse isolar a bola. Ele bateu muito consciente, cortou dentro da área, pra quem se lembra. Um gol que deu sobrevida também ao Santos na competição. Mas ele foi expulso por alguma confusão que não envolveu exatamente ele. E assim, de novo, a gente fala sobre como a Conmebol não é uma organização séria. E ele e o treinador do Boca foram expulsos, mas ele não pôde. Os dois não jogaram a outra rodada. Mas na última rodada ele foi suspenso por indisciplina, sendo que ele nem participou da confusão, e o treinador do Boca Juniors não. Então a Conmebol, assim, é um negócio que não dá pra levar a sério. Mas ele teve essa primeira sequência de jogos da Libertadores. E foi essa vitória sobre o Boca Juniors e 2 jogos que ele não estava no banco de reservas. Contra o The Strongest e contra o Barcelona, 2 derrotas fora de casa que decretaram aí o fim do sonho da Libertadores para o Santos em 2021, mas que com os resultados acabamos conseguindo ir para a Sul-Americana, competição que ele também participou e que ele também foi eliminado. Então o Diniz acabou participando de Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, com um rendimento muito baixo. E aí estreou contra o Bahia, foi a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro. Um jogo tenebroso, para quem se lembra. O Santos perdeu de 3-0, sendo que tomou 3 gols muito rápido no começo do segundo tempo, salvo engano. Deixa eu só confirmar aqui. Foi aos 46, aos 49 e aos 53. Então ao 1, 3 e 8 minutos do segundo tempo. Então em 10 minutos do segundo tempo o Santos já perdeu esse jogo. Esse Santos que foi a campo com João Paulo, Pará e Felipe Jonathan nas laterais, Luan Pérez ainda tava, Kaique, Alisson, Giamota e Pirani, Caio Jorge, Marinho e Lucas Braga. Caio Jorge ainda no time, e aí já começava o imbróglio Caio Jorge. Aquela situação em que o Caio Jorge já estava meio que forçando a saída, não queria renovar, e o Santos estava já meio de mãos atadas, porque ele já estava no período de final de contrato. E aí a gente já meio que concordava, né? Que qualquer quantia que conseguisse com o Caio Jorge seria válido, porque ele pelo menos não sairia de graça. Acabou que ele foi para a Juventus por um valor muito, muito baixo, mas foi o jogador que marcou gol em todas as competições do Santos disputadas em 2021. Marcou gol na Libertadores de 2021, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Paulista e na Sul-Americana. Todos os campeonatos que o Santos participou, o Caio Jorge marcou gol. Isso dá uma noção de como ele era mesmo importante pro time, apesar de que agora, depois de todas essas situações, ele fazendo comentários nas redes sociais, falando sobre que a culpa não era dele, que o problema não era dele. Agora rumores de que ele vai ser emprestado para algum rival da capital. Então o Caio Jorge é uma situação complicada. O Santos, logo em seguida do jogo do Bahia, pegou o Cianorte. E foi uma sequência relativamente boa. É que não é, pra mim Cianorte não é parâmetro, com todo respeito ao Leão do Vale do Ivaí. Mas o Santos que teve a sorte de... Bom, sorte não. O Santos conseguiu se classificar para Libertadores de 2021. Então também entrou nas fases mais avançadas da Copa do Brasil. Enfrentou o Cianorte, venceu em Cianorte por 2-0. E pelo Campeonato Brasileiro enfrentou o Ceará. Venceu por 3-1. Foi um jogo em que o Santos ainda sofreu um empate, mas marcou 2 gols no segundo tempo. O terceiro gol do Caio Jorge, que foi numa jogada de escanteio, que já deu aquela esperança, né? Olha só. Talvez aí temos uma jogada, foi acho que uma cobrança do Pirani. O Caio Jorge fingiu que estava amarrando a chuteira, entrou e cabeceou, gol de cabeça, já deu uma esperança. Vencemos o Cianorte de novo na Vila, no jogo de volta da Copa do Brasil, um golaço do Marcos Guilherme. Apareceu inclusive na seleção dos 5 gols mais bonitos da Copa do Brasil, que teve no
no jogo de ida, no intervalo do jogo de ida da final. E aí empatou com o Juventude 0-0. Esse resultado do Juventude já dava uma noção assim de que o time não ia funcionar tão bem, porque foi um jogo que o Santos jogou na Vila, o Juventude jogou retrancado, mas o Santos não conseguiu criar nada, só teve uma chance, assim, meio mais ou menos, uma bola cruzada que o Cajar se antecipou. Esse jogo muito, muito ruim. E aí veio aquela sequência que todo mundo tava morrendo de medo, assim. Que é uma sequência de times complicados. Fluminense, São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro. Falamos várias vezes durante o ano sobre como essa sequência seria difícil e o Santos acabou sendo bem dessa sequência. Na minha opinião, foi a melhor sequência do Diniz no ano. Perdemos do Fluminense fora de casa, mas jogando melhor que o Fluminense. O Santos teve algumas chances, acabou tomando o gol do Nenê para variar vacilo da defesa, deixando o Nenê livre. Mas o Santos jogou bem, teve chances, o Marinho perdeu algumas jogadas na cara do gol. Foi um jogo muito bom do Camacho, conseguindo fazer passes para gol. E em seguida vencemos o São Paulo. Boa atuação do Caio Jorge de novo. Foi um gol do Marinho, para quem não se lembra, foi 2-0. O gol do Marinho que foi um lançamento do Camacho, que o Jean Mota matou num toque, no segundo deixou pro Marinho marcar o gol. O segundo gol foi uma roubada na saída de bola, um vacilo da defesa do São Paulo, na verdade, que o Caio Jorge se antecipou e deixou pro Pirani. Depois empatamos com o Grêmio, e esse jogo já não foi tão bom, mas acabou sendo bom porque era o resultado assim, de fora de casa. Nessa altura a gente tinha certeza que o Grêmio não ia cair, mas acabou caindo. E que teve um gol do Marinho, um golaço, acho que foi o último gol bonito que o Marinho fez de fora da área, né? E de novo uma jogada boa do Camacho pro Marcos Guilherme. E uma vitória sobre o Atlético Mineiro, que viria a ser campeão brasileiro, e essa seria a última derrota dele no turno. Até o jogo contra o Santos ele não perderia ainda. E aí depois acabou não perdendo pro Santos também. Mas impressionante a campanha do Atlético Mineiro, que viria a ser campeão brasileiro. Mas contra o Santos não deu. O Santos que teve boas jogadas de contra-ataque. Foi uma jogada de linha de fundo o primeiro gol do Jamota, salvo engano. E uma jogada de contra-ataque do Matos com o Marcos Guilherme no segundo gol. E foi aquele momento que deu uma esperança. Bom, o time tá mostrando padrão. O Diniz tá conseguindo fazer o time jogar. Ganhamos do Atlético Mineiro, que é um baita time. Aí começou a sequência que eu já classifico como bem ruim. Que foi um empate em 0-0 com o Sport. Um Sport horrível, que também foi rebaixado. E em casa, jogando em casa. Muito ruim esse resultado. E muito ruim o futebol apresentado. E derrota para o América Mineiro também jogando mal. Não foi que nem aquela derrota para o América Mineiro clássica, que o Santos jogou 23 bolas no gol e perdeu de 1-0. O América Mineiro jogou melhor mesmo, inclusive jogou melhor os dois jogos, né? Tanto no turno quanto no retorno. E em seguida, o Santos conseguiu uma vitória contra o Atlético Paranaense em casa. Foi até engraçado porque os atleticanos mesmos ficaram assim, tipo, tinha que derrubar a Vila Belmiro, porque o Santos era pior que o Atlético nesse momento. E conseguiu uma vitória com um gol contra. O segundo gol foi um gol contra bizarro. E um cara que eu acho que até marcou gol contra a gente na Copa do Brasil, a gente acabou encontrando com eles de novo. Mas essa foi uma vitória aí que acabou dando mais um respiro pro Santos para enfrentar o Palmeiras no Clássico. O Clássico que, de novo, o Santos não jogou tão mal, mas teve aquele período de apagão novamente. Tomou 2 gols muito rápido. E aí não conseguiu se recuperar. Acabou conseguindo chegar no 3-2. Fez 2-1, tava bem, aí falha de novo na defesa. Acabou fazendo 3-2, mas não deu para empatar. E nisso o Santos foi para as oitavas de final da Sul-Americana. A Sul-Americana que a gente vai enfrentar esse ano vai ser bem complicado. Enfrentando o Independiente. Aí veio toda aquela história de 2018, que o Santos perdeu no tapetão, e depois o Conmebol admitiu que estava errada, mas não ressarciu o Santos de maneira nenhuma. E um jogo assim que parecia que ia ser muito complicado. Mas o Santos jogou bem esse primeiro jogo. O segundo jogo foi um espetáculo do João Paulo, mas esse primeiro jogo o Santos jogou bem. Acabamos ganhando de 1-0. O gol foi do Caio Jorge? Gol do Caio Jorge. E 1-0 em casa, um resultado excelente para conseguir a classificação. Enfrentamos o Bragantino, conseguimos um empate no finalzinho, gol do Marcos Leonardo.
Foi um jogo que o Santos... Eu não sei se estava perdendo de 2-0, mas eu sei que foi um jogo que o Santos conseguiu acertar 2 cruzamentos. Não. O Santos fez o primeiro gol, Marcos Guilherme empatou. Aí tomamos o gol do Ítalo. E nos acréscimos, o Marcos Leonardo pegou um cruzamento, acho que foi... Acho que o Madison que escorou o cruzamento. Não lembro se foi no primeiro ou no segundo gol. O Santos conseguiu esse empate. E aí foi jogar a volta contra o Independiente. Conseguiu marcar o primeiro gol. Acho que, se não me engano, foi do Caio Jorge de novo. Numa antecipação de uma saída meio errada do Independiente. Uma saída que o goleiro também deu uma vacilada. Deixa eu confirmar. Sim, Caio Jorge. Tomamos o empate e aí começou a pressão desgraçada. Porque eles precisavam de 3 gols. Porque ainda tinha o critério do gol fora de casa. O 2-1 era nosso. E o João Paulo fez milagre nesse jogo. Ele fez defesas assim absurdas. O Santos conseguiu a classificação. E aí, bom, classificado na Sul-Americana, time jogando um pouco melhor, foi pegar o Atlético Goianiense. Perdeu de 1-0. Esse jogo foi horrível, foi horrível. O gol foi uma saída errada. Eu não sei se não foi do Pará também, que já tava nesse processo aí de não acertar nem o xixi no vaso ele tava acertando. E perdemos, um gol de pênalti. E esse foi o último jogo do Caio Jorge. O Caio Jorge, depois desse jogo, que foi no dia... Deixa eu confirmar. Dia 25 de julho, ele tava sob contrato do Santos, mas já estava sob negociação. E acabou não figurando nos jogos em seguida. Depois disso, nós enfrentamos a Juazeirense. O Santos deu muita sorte no sorteio do mata-mata das oitavas de final da Copa do Brasil, porque pegou Cianorte e Juazeirense. Tinha muitos times bem piores para pegar. Pegamos o Juazeirense e não jogamos bem. Para quem assistiu esse primeiro jogo de ida, deu 4-0, mas os 4 gols foram dos 30 minutos para frente, assim. Deixa eu até ver que horas que foi o primeiro gol. Que o Santos acabou... Depois que entrou o primeiro, toda jogada virava gol. Mas... Caramba, que confusão. Tá marcando 8 gols aqui. Bom, foi uma cabeçada do Madison. Então foi aos 72. 72 é 45, 50, 50, 22, 27. Então, aos 27 minutos que o Santos marcou o primeiro do segundo tempo, que o Santos conseguiu marcar o primeiro gol contra a Juazeirense, que não estava jogando nada demais, era um time bastante fraco, bastante limitado, mas fez 4-0 e ganhou da Chapecoense fora de casa. Foi a primeira e durante muito tempo foi a única vitória do Santos fora de casa na competição. Uma Chapecoense horrível, que jogou bem. O Santos tomou pressão da Chapecoense nesse dia. O gol não foi de uma jogada feita, foi um pênalti que fizeram no Madison, que o VAR que encontrou. O Sanches bateu, perdeu o pênalti, mas o árbitro de linha mandou voltar e aí o Sanches bateu muito bem. E voltou aquela esperança. Classificou Perdeu do Atlético Goianiense, mas classificou na Sul-Americana. Venceu por 4-0 a Juazeirense. Venceu a Chapecoense fora de casa. Talvez agora engrene. Foi enfrentar a Juazeirense fora de casa. Tomou de 2-0. Foi horrível, assim. Foi vexaminoso. Foi um jogo terrível. Ainda que tenha entrado só com titulares. Vamos só conferir como é que foi a escalação desse time. Só com reservas. O time foi a campo com o João Paulo, tá, na reserva. Pará, que já era horrível. Balieiro, improvisado na zaga. Wagner Palha. Felipe Jonathan, também na reserva. Ivonei, Pirani e Zanocelo. Esses eram reservas. O Pirani, mais ou menos. Ângelo, Marcos Leonardo e Bruno Marques. Só reservas e 2 centroavantes, sendo que o Bruno Marques é nada móvel. Pra quem lembra, o gramado era horrível. Mas o Santos não funcionou, assim. Não fez cruzamento, não fez jogada, não fez nada. E aí muita gente criticou de colocar os jogadores na fogueira. Acho que tinha que ter colocado reserva mesmo, mas eles tinham que ter jogado um pouco melhor do que foi. Chegamos na 15ª rodada do Brasileiro, com um empate contra o Corinthians, que ainda não era esse Corinthians de agora, que com o Roger Guedes jogando muito, com o Renato Augusto jogando muito. Eu acho que o Renato Augusto nem jogou esse jogo.
O Juliano talvez estava para estrear. Aí, enfim, foi o domingo de Dia dos Pais, 8 de agosto. Fiz um vídeo com meu pai, foi bem legal. Mas o jogo em si foi terrível. O meu pai, inclusive, dormiu. Com razão, tinha que ter dormido mesmo. Jogo muito chato, muito ruim, 0-0 tenebroso. Que ainda teve mais jogadas do Corinthians, pra quem não se lembra, teve um pênalti que o juiz deu e o VAR mandou voltar, e teve um gol que o VAR viu que não estava em posição legal. Então 0-0. Santos aí claudicando na competição, desempenho bastante ruim. Daí o primeiro jogo das quartas de final. Depois que a gente passou da Sul-Americana, das quartas de final Sul-Americana. Depois que a gente passou do Independiente, ninguém achava que o Libertad fosse ser uma grande dificuldade. O Santos ainda conseguiu vencer em casa. 2-1, gol no finalzinho, o Santos com 1 a menos. Foi um troço épico, assim, se você assistiu o vídeo. Foi uma vitória heróica. Foi um gol contra ainda, o segundo gol no finalzinho do jogo, um contra-ataque espetacular. E aí teve o jogo contra o Fortaleza, o Santos conseguiu empate porque o João Paulo pegou um pênalti no último minuto. Então também um ponto bastante suado aí, que nem estava na conta direito. Até porque o Fortaleza, time que sempre deu muito trabalho pra gente. Inclusive eu sonhei com o Fortaleza essa noite, sonhei que o Santos ganhava de 5-0 aí, ó. Se acontecer no ano que vem, vou recuperar esse vídeo. E aí o jogo de volta contra o Libertad, um time fraco, um time horrível do Libertad. O Santos conseguiu perder por 1-0. E aí, pelo critério do gol fora de casa, foi eliminado da Sul-Americana, ficando com a Copa do Brasil, em que ia pegar o Atlético Paranaense. Nesse meio tempo, o Santos jogou contra o Internacional, e esse jogo especificamente não foi ruim. O Santos tava perdendo, tomou o primeiro gol para variar numa falha da defesa, saiu todo errado, tentou deixar o cara em impedimento, não conseguiu, mas conseguiu virar o jogo e tomou o gol no fim do jogo. Bem no final, acho que foi os 40 minutos. Eu até acho que foi do Yuri Alberto, não quero nem ver. Mas foi um jogo que o Santos mostrou poder de reação e conseguiu ter o controle da partida em algum momento contra o Internacional, que era um time bom. Então esse jogo deu até uma certa esperança, porque era um jogo de uma sequência difícil. Internacional e Flamengo. Só que eram 2 jogos na Vila, então o Santos precisava desses resultados. Nisso, o Santos, entre Internacional e Flamengo, enfrentou o Atlético Paranaense. Jogo de ida da Copa do Brasil, perdeu por 1-0, um jogo bastante controverso. Teve um pênalti do Renato Kaiser, em que ele meio que domina a bola na mão, assim. A bola bate aqui e o juiz, nem lembro quem que era, fala, tipo, foi no ombro. É um absurdo esse lance. E o VAR não chamar também é um absurdo. Não deram esse pênalti, o Santos perdeu de 1-0, falha na bola cruzada. E aí veio o jogo contra o Flamengo, o fatídico 4-0, gol do Andrés Pereira, falha do Wagner Palha, pênalti, falha do Luizinho, acho que foi o único jogo dele. Um jogo tenebroso contra o Flamengo. Mas o primeiro tempo o Santos foi mal, mas não tomou gol. Então deu essa impressão que talvez não tivesse tão ruim. Mas contra o Cuiabá, que era o último jogo do turno, já tava todo um clima. Então se você acompanhar os nossos vídeos, a gente já falava assim que a tendência era que o Diniz não continuasse e o jogo do Cuiabá possivelmente definiria essa situação caso o Santos não jogasse bem ou perdesse. Acabou que o Santos perdeu, tomou o gol do Gênison. Pra quem é familiarizado com o futebol paranaense e com o Paraná Clube, Gênison é muito conhecido. Perdemos de 2-1, ainda teve um gol do Pirani que deu um certo alívio. Mas, como eu falei, no pós-jogo desse jogo, possivelmente seria o último pós-jogo no comando do Diniz, e de fato foi. Esse foi o último jogo do Diniz, e em seguida nós teríamos a vinda do Carille, mais alguns jogos treinados pelo Marcelo Fernandes. Só para um apanhado geral, no total o Diniz teve 31 jogos com 11 vitórias, 8 empates e 12 derrotas. 34 gols pró, 36 gols contra. Só que dessas 11 vitórias, quase nenhuma foi no Campeonato Brasileiro. Uma dessas vitórias foi contra o Boca Juniors, que nem conta direito porque ele já estava começando. 2 contra o Cianorte, que era o mínimo que o Santos devia fazer. Uma contra a Juazeirense, e só uma, não foi 2.
uma contra o Independiente, que foi bastante sofrida, e acho que só. E uma contra o Libertad, que foi também um sofrimento. Então, de 11 vitórias, 6 foram em competições fora da Copa do Campeonato Brasileiro. Então, de 19 jogos, ele ganhou 5. E é por isso que o Santos estava na situação que estava. Na zona do rebaixamento. Eu não sei se nessa época especificamente, se contra o Cuiabá o Santos entrou efetivamente na zona do rebaixamento. Mas é possível que sim, e tava bem. E se não, tava bem próximo, assim. O Santos. Bom, vocês sabem como que foi esse Campeonato Brasileiro. E aí, deu-se o ultimato, o Fernando Diniz saiu, e eu acho que foi na hora certa. Se vocês pegarem os nossos vídeos, até da análise do Diniz, do trabalho do Diniz, nós falamos sobre isso, que eu sou um cara que defende muito a permanência dos treinadores, mas era a hora do Diniz sair. Eu até achava que a diretoria ia alongar um pouco mais, mas a derrota para o Cuiabá, de fato, foi determinante, e era a tendência do Diniz sair mesmo. E aí, nós vamos ter o Carille treinando o time por esse período que foi o segundo turno do Brasileiro e o jogo de volta contra o Atlético Paranaense, que nem dá para classificar muito. Mas sobre o Carille e a nossa salvação do campeonato, falaremos no nosso próximo vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Ele fica um pouco longo, mas é para falar de um ano inteiro e é um ano difícil do Santos. Mas estamos aí. Lembrando de novo, se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu like. Já estamos com 280 inscritos. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Comentem aí, conversem com a gente, interajam conosco. Pode mandar mensagem no Instagram, a gente vai responder. E deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo e para cima deles. Um abraço.